eu estou aqui, envia-me a mim, porque eu estou aqui para te servir, independente de que eu me sinta incapaz, impossibilitada, mas eu quero ir, porque eu quero ser uma colaboradora do teu reino e quero ser também uma participante de todas as atividades que o Senhor me aprover. Amém? O assunto de hoje, né? O segundo dia, que começou ontem, como nós estivemos aqui. O assunto de ontem, que durante toda essa semana, os assuntos serão abordados, voltado para o grande conflito, que, na verdade, irmãos, esse assunto de toda essa semana, que vai ser estudado até sábado que vem, eles estão baseados no livro Grande Conflito, que desde já eu quero poder levantar aqui, né, esse convite a cada irmão, a cada adorador, a cada amigo que se sentir tocado por esse convite. Esse livro, Grande Conflito, ele vai ser o livro missionário de 2023, 2024, onde a CPB ela vai, como se diz, fazer mais de 1 bilhão de exemplares de livro para ser distribuído, para nós podermos levar, irmão, essa mensagem de vida, de salvação, de esperança, no qual esse mundo está necessitando. E desde já, né, eu peço que cada irmão, em nome de Jesus, venha poder se planejar, venha poder se preparar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, para nós impactarmos o mundo com essa mensagem de salvação. Para nós não só estarmos, irmãos, se preparando para a volta de Jesus, mas apressando e abreviando a esse mundo tão perdido que se encontra. Os assuntos são sobre profecias e o assunto de hoje, irmão, é reavivamento e reforma. Amém? Eu quero aqui que nós abramos nossas Bíblias no livro de Joel, capítulo 2. E quem disser, diga amém. E quem não ainda estiver em dificuldade, né, de procurar, que alguém possa ajudá-lo, né? Quem estiver sem Bíblia, né, os auxiliadores e mãos do Senhor possam estar dando Bíblia para aqueles que estão sem Bíblia, para podermos juntos estudarmos a palavra de Deus. Joel, capítulo 2. Depois, amados, de Daniel, já quase no final do Novo Testamento. Do Novo não, do Novo mesmo, Na Bíblia Missionária, a página 889. Amém? Achou? Então vamos, né, novamente, né, orar e clamar ao nosso Deus por poder, porque quanto mais oração, mais poder, menos oração, menos poder, e muita oração, muito poder, para nós sairmos hoje daqui cheio do poder do Espírito Santo. Amém? Vamos cobrar nossas frontes. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós estamos aqui mais uma vez agradecidos ao Senhor e queremos, Senhor Deus, rogar-lhe pelo poder divino que venha, Pai, penetrar e venha inundar, Pai, a nossa mente, para que essa palavra, Pai, que vai ser estudada, aprendida, ela venha, Pai, encontrar um lugar especial nas nossas vidas. E que essa palavra, Pai, venha frutificar muitos frutos, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. E venha nos ajudar a nos fortalecer, a sairmos daqui hoje, Pai, não da maneira que nós entramos, mas com os nossos corações vivificados e fortalecidos pelo poder da Tua palavra. E vem, Senhor Deus, ser com cada adorador nessa noite. E eu te suplico, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, amados. A palavra de Deus, ela fala em Joel 2, capítulo 1. Espera aí. Um, 2, 11 a 17. Tocai a trombeta em Sião
e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está onde, irmãos? Próximo, né? Aí o capítulo 2. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante. Paramos aqui. Agora vamos 11 a 17, mais embaixo, 11 a 17. Vamos lá? O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Andai assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai-vos o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, e os que mamam, saiam o noivo de sua recâmara, e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministro do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Amém? Aqui, né, é um chamado bem mesmo, né, bem assim intenso, para nós podermos, amados, nos levantar hoje, a nos arrepender, a nos humilhar diante de Deus, de todo o nosso coração, porque chegou a hora, chegou o tempo. Não devemos mais deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje, que vai ser para o nosso bem. Porque amanhã pode ser o quê, amados? Tarde demais, né? Buscamos o verdadeiro reavivamento, tendo como consequência a verdadeira o quê, amados? O reavivamento, ele tem que estar separado da reforma? Eles estão ligados, né? Eles estão interligados, porque um invalida o outro. Porque não haverá, amados, reforma se eu não me botar em pé para um reavivamento. Não haverá reforma, amados, infelizmente. Tornando-se mais semelhante a Jesus, e pregamos essa mensagem aos que não conhecem. E qual é a nossa necessidade hoje? Se eu fosse perguntar para cada um de vocês, qual é a tua necessidade hoje? Eu acho que você teria uma resposta aí dentro do seu coração, né? Talvez um ia dizer que precisa de um trabalho, outros iam dizer que precisa de saúde, outros iam dizer que precisa da filha voltando para casa, outros diriam que precisa da conversão do filho que está fora do aprisco. Então, muitas são as necessidades, né, que nós temos no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Mas como nós vimos o vídeo aqui de reavivamento, a nossa irmã
E a serva do Senhor, Ellen G. White, ela diz, né, que um revivamento, qual é a verdadeira necessidade que nós temos que ter hoje? É um reavivamento, amados, da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Amém? Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Essa mensagem, amada, ela já está lá em Mensagens Escolhidas, o verso 1 e página 121. Então, amados, aqui a nossa maior necessidade é estar na presença de Deus. É poder ocupar o lugar devido que Deus tem na nossa vida, buscando Ele na primeira hora da manhã, dando a Ele o lugar merecido e devido que Ele ocupa na nossa vida. Porque se não for assim, amadas, não haverá reforma, não haverá transformação. Aí, amadas, eu quero que nós abramos nossas Bíblias no 2 Crônicas 7,14. E eu quero que quem tiver achado, se puder ler, vai ser bom, para a gente poder interagir. 2 Crônicas 7, capítulo 7, versículo 14. Amém? Aqui, amadas, nessa passagem, nós podemos ver que aqui tem 4 condições que ela nos exige, né? Alguém poderia citar alguma delas? São 4 condições aqui. Se humilhar, orar, buscar. Isso mesmo, amada. Então, nesse sentido aqui, essa mensagem, ela traz para nós essa verdade que nós temos, que nos é colocar diante de Deus nessa situação de poder atender ao chamado dele, mas nós temos que fazer também a nossa parte, né? E a primeira delas é o que? Se humilhar. E quando eu me humilho, irmão, diante de Deus, eu estou dizendo o que para ele? Que eu, pela minha vontade, pela minha incapacidade, eu não vou ter capacidade, eu não vou ter poder para combater o quê? Satanás, os seus dardos e nem as minhas vontades que estão além, né, da vontade de Deus, né? E aí o que a gente tem que fazer, amadas? Nós temos que nos colocar de maneira de humilhação mesmo. E dizer, Senhor Deus, eu estou aqui hoje, de joelho diante de Ti, para Te dizer que eu não tenho força para lutar contra as forças do mal. Que eu não tenho poder para vencer os meus desejos e vontades. Que eu sou uma pessoa que sem o Teu poder, eu não terei avanço em momento algum da minha vida. E o orgulho, amados, é pecado da pior espécie. Quando você diz, eu tenho capacidade de vencer, eu posso deixar quando eu quiser. Muitas vezes a gente ouça essa mensagem, né? essa frase. Quando eu quiser deixar de beber, eu deixo, né? Quando eu querer deixar de fumar, eu deixo. Mas não é assim, amados. Ninguém manda na nossa vontade. Ninguém pode com o nosso querer e nem desejos, né? E aqui está dizendo para nós hoje que o orgulho é pecado da pior espécie. A arrogância espiritual, ou seja, a autossuficiência e a arrogância espiritual, elas foram o quê? Os maiores problemas que Jesus teve de enfrentar com os religiosos daquele tempo. E esse tempo, amados, ele não é diferente hoje, né? A gente encontra muitas pessoas que se acham autossuficientes, capazes de ser e de fazer, né?
A segurança da vida, ela consiste na confiança em Deus e não em nossa obediência ou religiosidade. E qual é a segunda condição? Orar, né? A oração, amadas, é o quê? É o abrir do coração a Deus e contar para Ele e abrir tudo que está aqui dentro de mim e confessar e confidenciar e compartilhar e suplicar. É abrir o coração a um melhor amigo, não é mesmo? É nós estarmos ali na presença dele de uma maneira amigável e confiável. Porque a oração, amadas, é o abrir do coração mesmo a Deus, como um amigo, não que seja necessário naquele momento de ouvi-lo, né? Mas a fim de tornar conhecido e participar da minha vida e ter um contato comigo, né? Que somos mais do que o quê? Do que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração, amada, ela não foi feita, ela não faz Deus baixar a nós, mas ela nos eleva a quem? A Deus, né? Amém? Essa mensagem, ela está lá no Caminhos a Cristo, página 5093. Ou seja, a oração, ela vai fazer parte do meu reavivamento, né? Porque ela é uma ferramenta poderosa que Deus deixou para nós fazermos uso. E nós não podemos desprezá-la. Que façamos de cada respiração uma oração, para que nossas orações cheirem um cheiro suave e agradável ao Senhor. O terceiro ponto do nosso reavivamento, a condição, buscar. Estar onde Deus estiver, amadas, presente, nos cultos como nós estamos aqui hoje, familiares, na nossa casa, na nossa família, na igreja, colocá-lo em primeiro lugar, pois ele deve ser o mais importante de quê? De nossa vida, né? Porque se a gente amar a Deus de todo o nosso coração, nós estamos dando o quê? Glória ao nome dele. Mas se nós não amarmos a Deus, nós não seremos dignos dele, não é verdade? Então aqui, o que é que fala? Que nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, né? Jeremias, lá no livro de Jeremias 29, 13, o que é que diz? Vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias 29, 13. Lá tem uma mensagem e um convite para nós hoje, né? Jeremias 29, 13. Quem achar pode ler. Amém? E aqui o buscar que Deus pede é aquele de boca, de lábios assim, insensatos. É aquele buscar, amada, de todo o coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E aí, quando nós fizermos isso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, né, o poder de Deus, nós vamos tê-lo, né, como nosso guia, como nosso condutor, como nossa ajuda. Amém? E qual é o quarto ponto da condição que essa mensagem de 2 Crônicas 29, 7, 14 nos fala? Converter. Por quê? Do que? Se converter do quê? Muito bem. Dos maus caminhos, né, amados? Das nossas más intenções, das nossas más atitudes, dos nossos maus pensamentos, das nossas má palavras. Dos caminhos que o homem parece ser o quê? Direito e perfeito, mas no final vai dar em caminho de morte, né? E cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa. Porque mediante essas 4 condições que nós estamos estudando aqui, que o povo de Deus orar, se humilhar e se
arrepender e se converter, ele vai fazer o quê? Ele vai ouvir a nossa oração, né? Vamos lá, eu vou voltar aqui, mas vocês não precisam voltar não, viu? Ele vai o quê? Ouvi-los e vai o quê? Sarar a terra, né? Que maravilha, né, amados? Quando nós nos pusermos em estarmos diante dele, com um coração humilhado, em oração fervorosa, em arrependimento e nos converter, aí a bênção de Deus vai o quê? Penetrar nas nossas vidas, né? E aí Deus vai cumprir com a sua promessa, amém? Vamos adiante, né, amados? Espera aí, que eu vou para cá agora. Então, amados, vocês entenderam o que é um reavivamento? Como esse assunto é amplo, né? O contexto profético em que vivemos e anunciamos a mensagem, ele pede um reavivamento e reforma que sejam mais do que palavras. Ou seja, a gente não pode ficar só em palavras. A palavra de Deus diz que do mesmo jeito que nós falamos, nós temos que proceder. Porque se não for assim, nós estamos enganando a quem? Como o Tiago fala, que nós não devemos ser só ouvintes, temos que ser praticantes da sua verdade, né? E aí que seja mais do que palavras. Envolve, amados, o conhecimento, né, que é a teoria, e também o quê? A prática, né? E de quê? Numa proporção da revelação do conhecimento da vontade de Deus. E cada dia, irmão, tem que ser isso. Não tem que ser só naquele momento de 10 dias de oração, como já passou, mais essa semana de mordomia que está havendo. É uma busca, irmão, constante. Todos os dias nós temos que estar ao pé da cruz e buscando de Deus poder e nos santificando e nos consagrando. Espera aí. Como esse assunto é amplo, não é nossa intenção apresentá-lo em toda a sua amplitude, mas apresentar e comentar brevemente os tópicos básicos dessa verdade, que é reavivamento, as suas conexões com a reforma. E aqui, amadas, eu vou me apressar um pouco, que tem um texto-chave para se entender, né? Que lá em Romanos 12, 2 diz que nós não devemos nos conformar com o quê? Com este século, mas nós temos que ser transformados pela renovação de quê? Da nossa mente, né? Para que nós possamos experimentar qual é a verdadeira e agradável vontade de quem? De Deus, né? E isso só vai ser possível através de quê? Da oração, do estudo da palavra, porque ela vai abrir a nossa mente e vai ampliar os nossos conhecimentos, não é mesmo? E aí, amadas, antes da conversão, o homem natural, ele é guiado pelo quem? Pela mente carnal, né? Como tem lá em Colossenses, que fala sobre essa mensagem. E aí, pela mente carnal e pelos impulsos pecaminosos, né? E em 1 Coríntios 2, do 13 ao 16, que é guiada e influenciada diariamente pelo Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Ou seja, nós temos que ser guiados e direcionados por quem? Pelo poder de Deus que vai estar conosco, pois nós temos que buscá-lo e todo dia nós temos que nos batizar, né? E o grande desafio, irmão, depois da conversão, é de continuar o processo da transformação, né? E a renovação cada dia para que a mente carnal ela não prevaleça, né? E o termo usado em Romano, quando Romanos afirma, né, que nós temos que ser transformados e renovados pelo poder da mente, é uma palavra, é um verbo grego, metamorfo, né? De onde vem o que é vocabulário de metamorfose, né? Que é aquela transformação da lagarta para a borboleta, né? Que ela passa por aquela transformação que se chama metamorfose. E é assim que tem que ser a vida do cristão, né? Sair da natureza pecaminosa carnal para o quê? Para a natureza espiritual. E aqui Paulo também faz uso dele para se referir aos crentes transformados na imagem do Filho de Deus, de glória em glória, pela operação do Espírito Santo, né?
E queremos dizer, amados, que o revivamento e reforma, ele é um processo contínuo, como nós já falamos, de entrega, de submissão, que leva o crente a ter fome e sede da palavra. E o salmista, ele expressa, né? Que como a costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, né? E a alma tem sede de quê? De comida, de água. Ela tem sede de Deus, né? Sede do Deus vivo, de estar presente todos os momentos, buscando o dele, poder e conhecimento. E o revivamento, amados, ele ocorre quando a palavra entra no coração e expulsa o pecado e prepara o coração para uma vida de santidade naquele dia. Espera aí, agora. E poderá haver uma falsa reforma? Em todo avivamento, está ele pronto para introduzir os de coração não santificado. Aqui está falando dele. Quem é ele? Satanás, né? O nosso arqui-inimigo. Então, aqui é uma advertência para nós, que está lá no Grande Conflito, página 396, que diz que em todo avivamento está ele pronto para introduzir os de coração não santificado e desequilibrados de espírito. Quando estes aceitam alguns pontos da verdade, eles adquirem um lugar entre os crentes. Opera por meio deles a fim de introduzir teorias que enganarão os incultos. Ou seja, aqui está falando de um grupo de pessoas que eles não estão firmados na verdade, não é mesmo? Eles têm só meia verdade. Porque a verdade, irmão, ela tem que ser pura e genuína, ela não tem que ser por metade, né? E aí Satanás, ele vai usar de suas tentações, de suas mentiras e enganos, né? Para poder introduzir ali aquela meia-verdade e enganar essas pessoas. E a verdadeira reforma, amados, ela ocorre sem discórdia e sem lutas. Lá no livro Recebereis Poder, página 285, está escrito, ó, quando esta reforma começar, o espírito de oração atuará em cada crente e banirá da igreja o espírito de discórdia e de luta. Amém? Ou seja, aqui está dizendo que quando a reforma tiver chegado no coração de cada adorador, de cada líder, de cada membro, de cada ser, aí o espírito da oração, amados, ela vai fazer o quê? Ela vai banir, ela vai varrer, ela vai extirpar todo espírito que há dentro da igreja, de discórdia, de discussão, de fofoca, de atrito. Porque o poder do Espírito Santo vai fazer o quê, amados? A transformação do nosso ser, né? Atuando fortemente através da oração. É por isso, amados, que em 2 Crônicas, a palavra de Deus ela é bem clara, quando ela diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se humilhar, ele vai ter assim um impacto na minha vida e na tua, tão transformador, que vai banir e vai tirar todo esse espírito de contenda. Amém? E devemos, amados, nos submeter à igreja de Deus. Que julgamento individual submeta-se à autoridade da igreja. Testemunhos para a igreja, página 19. Aqui está falando, né, que nós temos que nos submeter à igreja, né? Porque a igreja é o quê? É o que de Deus, a igreja? Ela é o que? A menina, né? Os olhos de Deus que ele protege, né? Aqui na ordem divina, a palavra de Deus, ela não dá licença, amados, a que um homem ponha seu juízo em oposição ao da igreja. Nem lhe é permitido insistir em suas opiniões contrariamente às dela. Testemunho para a igreja, página 428. Que nós não devemos estar em oposição à igreja, né? Nós temos que apoiá-los, né? E temos que estar de acordo, em concordância, né? Porque é da vontade de Deus, não é mesmo? Porque Cristo, ele apoia a igreja, a sua igreja. Cristo, ele dá poder à voz da igreja, o mais alto poder abaixo do céu. Ele concedeu o Senhor à sua igreja. Ela é a voz de Deus em seu povo.
reunidos na qualidade de uma igreja que deve ser respeitada. Ou seja, quem é a igreja hoje? Falando para esse momento agora, nós estamos na igreja, né, no templo de Deus, né? Mas nós somos a igreja quando nós saímos daqui do templo, né? Em si. Lá fora nós somos a igreja. Dentro de casa nós somos a igreja. Na nossa vizinhança nós somos a igreja. Amém? E a igreja, amadas, é muito amada por Deus. E especial também. E quando alguém disser que possui uma nova luz? Vocês já se depararam com essas pessoas que dizem que eles têm uma nova luz? Aqui está dizendo, ó, que surgirão homens e mulheres proclamando possuir alguma nova luz ou alguma nova revelação, e cuja tendência é abalar a fé dos marcos antigos, e suas doutrinas não resistem a provas da palavra de Deus. Mesmo assim, almas serão enganadas, farão circular relatos falsos e alguns serão apanhados pela armadilha. É aquele grupo de pessoas, como foi falado agora há pouco, que tem meias verdades, que não estão firmados na verdadeira verdade e que estão enganando muitos por aí com uma falsa teoria, né? Com uma falsa mensagem. E eles vão fazer, amados, circular relatos falsos, viu? E aqui o conselho de Deus, né? No livro Eventos Finais é esse, né? Que surgirão homens e mulheres proclamando possuir alguma nova luz. E aí nós temos que tomar cuidado, né, amados? Temos que ser o quê? Bem cautelosos, né? Temos que estar firmados na verdade para não sermos apanhados de surpresa. Aqui, ó, tem dizendo aqui, ó, que aqueles que acham que a igreja adventista se desviou da verdade e que eles têm a verdade. Deus, amados, ele não esqueceu o seu povo. Ele escolhendo um homem isolado aqui, o outro ali, como os únicos dignos que lhes confia a verdade. Ou seja, em todas as eras cristã, em todos os tempos, Deus tem levantado o quê? Os seus escolhidos, né? Os seus mensageiros para proclamar o quê, amados? A verdade, né? A boas novas da salvação. Lá no passado, ele escolheu Moisés, ele escolheu Abraão, ele escolheu José, ele escolheu Esté e tantos outros, né? Hoje é diferente, amados. Hoje ele escolhe também os seus escolhidos, né? Eu, você. Não dá a um homem luz contrária estabelecida de fé do corpo de crentes. Em toda reforma surgiram homens pretendendo isso. O que fazer quando vier esse tipo de pensamento ou ideia? Ninguém confia em si mesmo, como se Deus lhe houvesse conferido luz especial acima de seus irmãos. Cristo é representado como habitando em seu povo. Eventos Finais, página 79. Tem um salmo, eu não estou lembrada onde é que ele se encontra, que ele fala que não se glorie o homem na sua força, né? Nem na sua riqueza, mas que ele venha se gloriar e se orgulhar de Deus, né? Porque todas as bênçãos e dádivas provém de quem? Do Pai das luzes, né? E aqui, ninguém confia em si mesmo, porque isso para Deus é abominação, né? É arrogância, é triste mesmo. E aqui, amados, tem um chamado especial, mais uma vez, ó. Busquemos a Jesus na primeira hora de cada manhã e permanecemos com Ele. Quem aqui está disposto hoje a fazer uma mudança em sua vida? A atender o que Deus está pedindo? Será que tem alguém aqui que está disposto? Eu estou disposta a atender esse pedido, né? Mas não pela minha força, né? Mas pela força e poder de quem?
do Espírito Santo, né, amados? Amém, né? E aqui, amado, depois que nós tivermos todos os dias sendo reavivada pelo poder da oração, pelo poder do estudo da palavra, pela nossa entrega, humilhação e confissão, vai vir a nossa reforma. E quais são os frutos? Um dos primeiros ensinos de Cristo para os seus discípulos no Sermão do Monte, ele foi explicado pela seguinte regra, né? Que pelos frutos os conhecereis, não é mesmo? É através dos nossos frutos, das nossas obras, né? Que vai vir a nossa transformação, amém? Todos os verdadeiros seguidores de Cristo, eles darão frutos, amados, para quem? Para a sua glória e para a sua honra. Sua vida atesta que uma boa obra tem sido nele operado pelo Espírito de Deus. E seus frutos são para a santidade. Sua vida é elevada, pura, retas ações, eis os frutos inequívocos da verdadeira piedade. E os que não os dão dessa espécie, revelam não possuir experiência nas coisas de Deus. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 329. Ninguém pode alegrar falta de condição para produzir esses frutos, porque a concepção e a produção não são da competência humana, amados. Não compete a mim e nem a você dizer que nós podemos produzir qualquer fruto se não for da vontade de Deus, se não for da fonte divina. É obra de Deus, amadas, em nós, por meio de quem? Do Espírito Santo. Nenhuma pessoa pode dizer a si mesma produzir algo que agrada a Deus, dessa realidade. Ele se conecta com o ser humano e o capacita a produzir frutos aceitáveis. Cristo explicou como é o processo. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Aqui está falando de nós estarmos ligados na videira verdadeira. Porque ele diz, se vocês estiverem ligados em mim, se vocês estiverem permanecendo em mim e eu em vocês, vocês darão o quê? Muitos frutos, né? Porque essa vai ser o quê? Uma transformação, na verdade, realizada, né, de Deus, né, na nossa vida. E qual é a espécie de fruto? E a sua variedade? Paulo descreveu dessa maneira. Mas o fruto do Espírito qual é, amados? Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Vale a pena ressaltar que o desdobramento do fruto do amor que é feito em Coríntios, que fala, né, do amor, né, que ainda se eu tivesse amor, entre a fé e a esperança e o amor é o dom supremo, né? E Coríntios, ele fala desse amor. Que o amor, ele é paciente, ele é benigno, ele não se arde em ciúmes, ele não se ufana, ele não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente e não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Ele se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. E aí, amadas, hoje, nós vamos meditar e sair daqui hoje, um momento para meditar. E aí nós vamos ver que quais dos frutos do Espírito estão presentes em minha vida. Você tem que fazer esse autoexame. Eu aqui também tenho que fazer essa análise, né? Qual dos frutos do Espírito Santo estão presentes na minha vida hoje? Existe algum que ainda não está desenvolvendo? O que parou de crescer? Com certeza vai existir algum aqui dentro, né, de mim que precisa ser trabalhado, precisa ser avançado, né? Precisa ser estudado, né? Então, em oração, amadas, procure falar com Deus no seu momento de consagração, de comunhão, e pedir, Senhor, me ajuda a melhorar
onde eu não sou capaz, onde eu ainda não tenho desenvoltura, onde eu não tenho habilidades, né? Para que a minha vida seja uma vida de glória e de honra para o teu reino. Amém? E como está o fruto da fidelidade? Você tem adorado a Deus como Criador, devolvendo fiel e sistematicamente os dízimos? Tem sido para Cristo como Cordeiro de Deus, que morreu em seu lugar, dando-lhe o pacto, a oferta programada e percentual, segundo a bênção que tem recebido? Tem sido fiel ao cônjuge, aguardando-se somente para ele, guardando-se somente para ele? Além da produção do fruto, amada, eu gostaria de salientar ainda mais 2 aspectos na vida de um crente reavivado e reformado: vida diária na presença de Cristo e cumprimento na missão. Amém? Porque uma vida sem comunhão, sem relacionamento, ela não vai fazer o quê? A missão, né? Ela vai ficar uma vida inativa, sem atuação. Então vamos recordar, né, esse objetivo, que é de desenvolver e consolidar o hábito de permanecer na presença de Cristo desde o quê, irmão? Desde a última hora ou desde a primeira hora que o dia amanhece? Desde a primeira hora, né? E aí, pelas palavras de Cristo, se entende que poucas pessoas se manterão firmes na fé e estarão prontas no momento em que Cristo retornar a segunda vez. Vivemos, amada, nesse instante profético, em um mundo marcado pela busca desenfreada dos prazeres efêmeros e passageiros, onde, segundo os sábios deste mundo, pensar em Deus é sinal de fraqueza mental, pouca escolaridade ou as duas coisas juntas, onde as pessoas estão atrás de riqueza, estão atrás de fama, estão atrás de mostrar uma vida de ostentação, achando elas que isso é tudo, que isso vai fazer delas uma nova criatura. E na verdade não sabe elas que isso vai dar em caminho de quê, amadas? Em caminho de morte, né? Porque o verdadeiro reavivamento, ele tem que começar dentro de casa, no meu quarto, na minha hora de consagração, colocando lá tudo que tem me afastado de Deus e tudo que tem me colocado perante Ele de maneira vergonhosa. Mas Deus tem um povo especial, amados, que o adora em espírito e em quê? Em verdade, né? Que vive, pensa e adora a Deus de maneira diferente, como diz Davi. Antes o seu prazer está no quê? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de quê? De dia e de noite, né? Amém? Que contraste, onde quer que esteja um crente reavivado e reformado, ali está um adorador de quem? Do Deus vivo. E aqui, amado, para terminar, outro fruto marcante será o compromisso com a missão. A boca vai falar do que o meu coração está o quê? Cheio, né? Não é isso que a palavra de Deus afirma? Que a boca fala do que o coração estiver cheio. Uma coisa chama a outra naturalmente. Espiritualidade sem missão, amadas, não leva o crescimento espiritual. Não adianta eu fazer missão, eu fazer evangelismo, eu fazer semana de oração, se eu não estiver ligado à videira, ao sobrenatural, ao infinito que é Deus, né? Ela não vai ser uma vida transformada. O princípio profético é aquele que recebe, mas nunca dá, logo o que acontece? Deixa de receber. Se quisermos receber novas bênçãos, devemos comunicar os bens dos céus, né? Devemos ir, devemos anunciar. Conselho sobre mordomia, página 36. Concluímos, amados, que o revivamento e reforma é algo que deve ser buscado cada dia, a cada momento, cada manhã. É por isso que existe a lição da escola sabatina, que é o maná. Deus foi tão assim benigno e tão preocupado em nos deixar amparado, que Ele deixou esse produto para nós fazermos uso, esse alimento espiritual, que é o maná,
todo dia, cada manhã, individualmente. Está lá uma porção dobrada de poder e de alimento espiritual, mediante o estudo da lição da Escola Sabatina, para nós nos fortalecermos e nos enchermos de poder. Amém? Somente aquele que intencionalmente rejeitarem as condições de Cristo é que ficarão fora. O fruto concebido e desenvolvido é obra inteiramente divina em nós. Nossa parte é ir a Cristo, consultar sua palavra e praticar os seus princípios para nos apropriarmos da bênção. Todos os que são verdadeiramente reavivados e reformados têm um compromisso permanente com a adoração e a missão. Ou seja, amados, todo o verdadeiro adorador que está reavivado e vivificado pelo poder da palavra, ele vai ter comprometimento, amados. Ele vai ter compromisso com a missão. Ele vai estar sempre dizendo: Senhor, eu estou aqui. Mesmo que eu não me sinta capaz, me sinta assim, impossibilitado, mas eu estou aqui. Como fez o profeta Isaías, né? Que ele perguntou: quem eu enviarei? Quem virá após mim? E que foi que o profeta Isaías se colocou? Eu estou aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Toda a sua vida estará voltada à adoração e à propagação do Evangelho de Cristo, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo o que tem e são estará à disposição de quem? Do cumprimento da missão. Tudo que eu tenho, Senhor, e tudo que eu sou é teu. Usa-me. Me faz um vaso de honra e de bênção, para que eu venha proclamar as boas novas da salvação ao mundo que está perecendo com os enganos de Satanás. É isso, irmão, que envolve a devolução fiel e sistemática dos dízimos e das ofertas. Então, hoje, vamos refletir mais uma vez sobre essa mensagem. Quando a mente humana, eu queria que todo mundo pudesse me acompanhar agora, mediante essa reflexão, para nós terminarmos aqui essa mensagem, né, que Deus trouxe para cada um de nós. Quando a mente humana é colocada em comunhão, repitam. A mente divina, o finito com o infinito, o efeito de tal comunhão sobre o corpo, o espírito e a alma, está além de toda estimativa. Amém. Refletindo a Cristo, página 97. Aqui é uma reflexão, né, que Ellen White deixou para nós, né, mediante a vontade do Senhor. Lá no Refletindo a Cristo, né, que quando a mente humana, amados, é colocada em conexão, em vontade de Deus, ela vai fazer o que, amados? Ela vai se colocar de uma maneira que vai ter uma comunhão e sobre o corpo, de tal comunhão sobre o corpo, e o espírito e a alma está além de toda estimativa. E aí, a reforma que tanto nós estamos necessitados vai vir através das nossas obras, através do fruto do Espírito Santo, né? Que vai vir e vai fazer a transformação em nossas vidas. Agora aqui eu vou fazer o apelo para cada adorador agora, viu? Eu não, né? O Espírito Santo, o Senhor Deus. Quem está aqui, amados, hoje disposto a fazer uma mudança em sua vida, a atender o que Deus quer que seja, buscá-lo em primeiro lugar, logo ao amanhecer, e continuar com Ele durante todo o dia? Eu estou aqui disposta. E aí nós temos que ter força e temos que ser corajosos, né? Como foi Davi, naquele campo de batalha, né? Que ele batalhou, ele lutou, mas ele não lutou sozinho, né? Sabemos que Davi teve muitos conflitos, né? Ele sofreu muitos ataques, muitas perseguições. Ele teve muitas fugas, né? Mas ele saiu de todas elas, o quê? Um vencedor, né?
porque ele não se opunha a Deus, ele estava sempre ali. E lendo assim a história de Davi, eu até chego a me emocionar quando ele tão jovem, tão assim imaturo, que ele foi, se deparou com Golias, né, aquele gigante de quase 13 metros de altura, e ali ele estava a ameaçar o povo de Israel. Todos os dias Golias estava ali, né, mediante a ameaça, a provocações, a insultos, a agravos, né? Durante 40 dias, de manhã e de tarde, ele estava ali ameaçando, né, o povo de Israel. E aí, o pequeno Davi, né, a pedido do pai, foi lá, né, para ver como é que estavam os seus irmãos e saber notícia deles. E aí, todo mundo ficou com medo, apavorado, né? E aí, Davi, né, ele foi até perguntar, né, o que estava acontecendo. E ali ele, né, foi dito que ganharia vários presentes, né, do rei, ganharia a filha dele, né, para casar, né, como um prêmio se vencesse o gigante. E ali naquele momento, né, ele tão pequeno, tão imaturo, mas ele se colocou a dizer: eu vou lutar contra esse gigante, eu vou lutar. E sabe-se que Golias era um gigante, né, lá de Filisteia, que era todo preparado, né? Ele tinha uma armadura, ele tinha uma espada, ele tinha as caneleiras, ele tinha as ombreiras, ele tinha um escudo. Era todo preparado, né? Então, perto de Golias, coitado, perto de Davi, coitado. Davi não tinha nenhuma ferramenta, nenhuma arma, né? Assim, humanamente falando, né? Mas aí o que foi que ele expressou? Ele disse assim: eu vou, você pode vir todo armado, todo equipado, todo preparado, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E nós sabemos o final dessa história, né, amados? Que Deus obteve a vitória a ele, né? Dando a ele aquela luta por um vencedor, com aquela pedra, né? Que ali foi o bastante, né? Para poder fazer a luta chegar ao fim e poder vencer. E hoje, amados, qual é o gigante que você enfrenta na sua vida? Para não poder permanecer reavivado com o poder da oração, da palavra de Deus, e poder se colocar diante dele pela primeira hora do dia. Então eu queria nessa hora poder convidar cada adorador aí no seu espaço de momento agora, a falar com Deus e poder falar para ele e dizer que qual é o impedimento, qual é o gigante que está atrapalhando a sua vida espiritual, para nós podermos nos colocar de pés e poder cantar o hino e orar e finalizar esse momento. Então pronto, por agora eu vou chamar o louvor especial. E aí nós vamos orar, né? E você vai aí falando com Deus e tendo esse momento, né, de entrega, de busca e de humilhação para que o Espírito Santo seja dado e seja concedido para podermos vencer em Cristo Jesus. Amém. Eu não vi o mar se abrir, bem não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, meu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir, se o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se
mais confiar em mim. Se a doença não curar, se o emprego não vingar e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Amém. Agora oremos. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais uma noite o Senhor ter nos permitido estar aqui na Tua casa de oração, a aprender mais da Tua palavra, a nos buscar, Pai, o Teu poder e nos colocarmos, Pai, diante de Ti, de maneira reverente, de maneira, Pai, obediente. Obrigado, Senhor Deus, por o Senhor ter deixado, Pai, essa verdade para o tempo presente, essa verdade, Pai, que transforma, que redime, que ilumina, que liberta, Senhor Deus, a Tua palavra. Que nesse momento, Senhor Deus, tudo que foi falado, tudo que foi estudado, ela não volte vazia para o Senhor. Ela encontre, meu Pai, morada, lugar dentro dos nossos corações. Que cada adorador, Pai, que esteve aqui hoje, cada líder, cada membro, Pai, cada amigo que se dispôs a adorar o Senhor, Pai, saia daqui, Pai, com um coração fortalecido, um coração, Pai, alegre, um coração, Pai, crente, fervoroso, de ter tido, Pai, o encontro com a verdade, meu Deus. Que nesse momento, Pai, o Senhor nos capacite para nós não desistirmos, Pai, de buscar a Tua presença. Para nós, Pai, não fracassarmos, Pai, na nossa espiritualidade, na nossa comunhão, na nossa entrega, meu Deus. De nos arrependermos, Pai, de todo o coração, com toda a nossa alma e entendimento. A estar todo dia, Pai, perante a cruz, nos humilhando, Pai, orando, nos convertendo e nos arrependendo de todo o mal. Para que a Tua promessa, Pai, de 2 Crônicas 7,14 se perpetue, Pai, se concretize nas nossas vidas. Que o Senhor ouça as nossas orações, Pai, e que cure e sare nossas feridas e nossas doenças, Pai, em toda essa terra. Nesse momento, Pai, coloca, Pai, a Tua mão divina, Pai, sobre a Tua amada igreja, Pai. Coloca, Pai, o Teu poder, Pai, para atuar dentro de nós, Pai, para transformar a nossa mente e renová-la cada manhã. Também nesse momento, Pai, vem estar presente na vida, Pai, dos enfermos, Pai, que se encontram doentes, necessitando, Pai, de cura, necessitando, Pai, de calento, de refrigério, Pai. Que eles não se coloquem, Pai, em oposição e descrença de não acreditar que existe cura, que existe, Pai, solução. E essa cura é Jesus, que está disposto a curar, que está disposto a dar uma nova vida, a dar uma vida transformada, vida em abundância, Senhor Deus. Nesse momento também, Pai, me ajuda, Pai, para que eu possa, Senhor Deus, permanecer firme, Pai, mediante, Pai, o Teu chamado. A não, Pai, desanimar perante as dificuldades e perseguições, Pai. Para eu estar sempre, Pai, disposta a ir onde o Senhor me pede.
com coração alegre, Pai, cheio de regozijo, por o Senhor ter me tirado lá daquela densas trevas, daquele poço de lama, daquela imundície, Pai, que eu vivia. E hoje o Senhor ter me colocado, Pai, num alto retiro e ter calçado os meus pés, Pai, e ajeitado os meus passos e posto um novo cântico nos meus lábios. Eu sou muito grata ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo que o Senhor está a fazer e por tudo que o Senhor irá realizar. Que seja louvado o Deus de Abraão, que seja exaltado o Deus de Jacó, que seja enaltecido o Deus de Isaac, para todos sempre. Nos despede, Pai, para os nossos lares, com teus anjos, Pai, ministradores e protetores. E nos acorda amanhã, Pai, para cantar e bendizer o teu nome. Em nome de Jesus Cristo nós te rogamos e te suplicamos. Amém. A Igreja de São Bernardo agradece a Marcela pela mensagem que foi revelada aqui em nosso coração. E também agradecemos ao Macedo pelos louvores que foram entoados. E lembrando, amanhã novamente estaremos aqui à noite.